A verdade sobre o perdão que poucos sabem promete trazer à tona uma compreensão mais profunda sobre o perdão, um conceito central no cristianismo. A ideia aqui é abordar o perdão de maneira que transcenda o entendimento superficial comum, revelando aspectos que muitas vezes passam despercebidos pelos fiéis. Geralmente, o perdão é visto como um ato de liberar outra pessoa de uma ofensa ou dívida emocional. A maioria das pessoas o associa ao alívio pessoal, uma forma de se libertar de mágoas e ressentimentos. Embora isso seja verdade, o perdão tem camadas muito mais profundas. Poucos entendem que, no cristianismo, o perdão não é apenas um ato de misericórdia pessoal, mas também um mandamento divino com implicações eternas. A Bíblia ensina que o perdão não é uma opção, mas uma condição essencial para viver uma vida alinhada com os ensinamentos de Jesus. Em Mateus 6:14-15, Jesus afirma: "Se perdoarem as ofensas uns dos outros, o Pai Celestial também lhes perdoará. Mas se não perdoarem uns aos outros, o Pai Celestial não lhes perdoará as ofensas." Poucos cristãos realmente entendem a profundidade dessa declaração. Ela mostra que o perdão não é apenas uma prática sugerida, mas uma exigência espiritual que impacta diretamente o relacionamento com Deus. Outro ponto que muitos desconhecem é que, ao perdoar, estamos refletindo a própria natureza de Deus. Em Efésios 4:22, Paulo exorta: "Sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus os perdoou em Cristo." Isso revela que o ato de perdoar não é baseado no merecimento da outra pessoa, mas em nossa imitação do caráter de Deus. Ou seja, perdoar não é sobre o que a pessoa que nos ofendeu merece, mas sobre quem somos chamados a ser em Cristo. Um aspecto pouco discutido é que o perdão nem sempre leva à reconciliação. Muitas pessoas acham que perdoar significa restabelecer completamente um relacionamento ou confiar novamente em alguém. No entanto, a verdade é que o perdão pode ser dado sem a necessidade de restauração imediata do vínculo anterior. A reconciliação, embora desejável, depende de ambas as partes, enquanto o perdão depende apenas de quem o concede. Isso tira o peso de muitas pessoas que acham que devem voltar a conviver com alguém que as prejudicou. Outro ponto que poucos consideram é que o perdão, muitas vezes, não começa como um sentimento, mas como uma decisão. Jesus nos chama a perdoar, independentemente de como nos sentimos. Isso significa que podemos escolher perdoar, mesmo que as emoções ainda sejam de dor ou ressentimento. Com o tempo, ao obedecermos ao comando de perdoar, as emoções podem se alinhar com a decisão, trazendo verdadeira paz. O mais profundo aspecto do perdão que poucos sabem é o seu impacto no relacionamento com Deus. Quando guardamos rancor ou mágoa, isso cria uma barreira espiritual. O perdão não apenas liberta a outra pessoa, mas nos reconecta com o fluxo da graça de Deus. A parábola do servo impiedoso, em Mateus 18:21-35, mostra como a falta de perdão pode trazer consequências espirituais severas. Quando não perdoamos, nossa própria alma é afetada e acabamos nos afastando da plena comunhão com Deus. O perdão é mais do que um simples gesto. Ele tem profundidade teológica e espiritual que poucos exploram. Ele nos molda à imagem de Deus, cura nossos corações e restaura nossa comunhão com o Criador. O verdadeiro segredo do perdão é que, ao praticá-lo, não estamos apenas libertando o outro, mas também a nós mesmos, do peso que impede a paz e a alegria plenas em Cristo. Compreender essa verdade pode transformar completamente a maneira como os cristãos vivem e praticam sua fé.